O luto ainda é um tema muito tabu na nossa sociedade, mas a gente deve falar porque ele é um assunto de extrema importância. Como lidar com as nossas perdas, afinal? Mas Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as expulsem, porque delas é o reino dos céus. E ele colocou suas mãos sobre suas cabeças antes de partir. Vamos orar em silêncio. Quer subir na árvore, Thomas J? O rosto dele tá feio. Cadê seus óculos? Ele não enxerga seus óculos. Coloquem os óculos nele. Coloquem os óculos nele. Ele ia ser acrobata. Ele se foi. Me larga, me larga! A morte é um grande mistério. A gente nunca está preparado para ela e nunca sabe quando o nosso dia vai chegar e quando o dia dos nossos entes queridos vai chegar. Para falar sobre esse tema, que é um tema tão tabu na nossa sociedade, é com grande prazer que eu recebo aqui no Sinta-se Bem, a psicanalista Marjorie Calumbi Almeida. Seja muito bem-vinda aqui ao programa. É um enorme prazer estar aqui contigo, Claudinha. Falar sobre esse tema que muitas vezes o pessoal foge, né? Tem medo de falar sobre a morte, sobre o luto também. Falando sobre o luto, né? O que é o luto, afinal, Marjorie? A gente tende sempre a fugir de assuntos dolorosos, né, Claudinha? E o luto, ele é um processo de elaboração de perdas de vínculos afetivos. Ele não está necessariamente voltado à morte, na psicanálise, por exemplo. Mas tudo que envolve uma perda e precisa de uma elaboração é um luto que a gente sofre. Pode ser um animal de estimação, a morte de um animal de estimação, perdas, separações, desemprego, inúmeras situações que ninguém está livre, né? Como se fosse um pedágio que a gente tivesse de pagar por estarmos vivos. E o luto, ele normalmente passa por 5 fases. O primeiro é o da negação. O segundo... Negação não está acontecendo comigo. O susto. Isso em relação à morte é tudo, né? Isso, o susto inicial, tipo, como assim morreu? Como pode ir embora uma pessoa que eu amava tanto? Por que morrer? Né? Então, se a gente vai morrer, por que nascer? Então, começa a vir esses conflitos. Ou é um sonho, susto. Eu vou acordar e vai Exatamente. Vai estar tudo bem. Então, a negação é realmente porque é difícil aceitar, né? Seja um emprego que a gente se dedicou há muito tempo, um relacionamento, ou a própria vida. Pô, como leva minha avó, como Deus pode levar. Esse processo de finitude é que causa essa angústia. Exatamente, porque por a gente evitar tanto o que é a única coisa certa, porque a morte ela não vem para um percentual na humanidade, ela vem para 100%. Então é algo que todo mundo vai enfrentar, embora ninguém queira, né? A gente nunca se prepara para esse momento. Depois vem a tristeza, né, que acompanha depois essa a negação. Exatamente. Depois vem a barganha, a gente começa a negociar com Deus. Tá, e por que tu levou uma pessoa que eu tratei tão bem, uma pessoa que não fazia mal a ninguém, né? Porque tem tanta gente ruim no mundo e tu foi levar logo minha mãe, meu irmão, meu primo, minha avó, sei lá eu quem. E então a gente começa a fazer essa barganha. Tá, então quando eu morrer eu vou encontrar com essa pessoa, né? Começa a querer negociar com Deus. Depois vem a depressão, que não é aquela depressão clínica que a gente traz como um diagnóstico mais sério. É a depressão de que está num processo mais para cura. Depois dessa barganha toda, vem realmente é quando a gente diz a ficha caiu, né? Vai vir aquela tristeza num tom um pouco maior, mas já como um passo para aceitação. Não, realmente se foi, todos nós nascemos, vivemos, em um dado momento vamos embora, e isso é o processo natural de tudo que vive. E a aceitação causa uma paz quando chega nesse ponto desse processo. Exatamente. Ela vai saber lidar melhor com isso, vai saber
Não quer dizer também que todo mundo vai passar por essas 5 fases. Tem gente que vai direto para aceitação, né? E tem gente que fica anos para passar de uma etapa para outra. A dica que tu dá, então, é que a pessoa converse com amigos, que tenha uma rede de apoio ou um apoio psicológico, enfim, que ela não passe por esse processo calada. Eu acho que essa é a dica para quem está em casa. Fundamental, Claudinha. Aqui no consultório, por exemplo, a gente faz até alguns tipos de exercícios para se elaborar melhor o luto. Um deles é a pessoa imaginar, por exemplo, que está num cais, né? E que tem várias pessoas embarcando num navio e estão indo para uma viagem longa e todo mundo começa a cenar com a partida e esse navio ele vai indo embora até que chega um momento que ele passa da linha do horizonte e a gente viu que foi embora, a gente disse foi, mas imaginar que depois dessa linha tem um outro porto com outras pessoas dizendo estão chegando e sejam bem-vindos, né? Então, fazer essa visualização criativa conforta muito, independente de crenças. Claro que quando se tem crenças, quando se tem alguma religião, é mais fácil elaborar isso, porque desde a antiguidade se acredita na imortalidade do espírito, né? E então isso conforta imensamente, né? Ai, adorei, Marjorie. Imagina. Adorei o nosso bate-papo e acho que é importante a gente falar, tenho certeza que é importante se falar sobre essa questão do luto, que é um tabu muitas vezes de se falar, mas quando a gente está junto, quando a gente compartilha a dor, essa dor se ameniza. Muito, muito. A felicidade dividida, ela se multiplica e a dor compartilhada, ela diminui. Amém. Obrigada pela Eu que agradeço. Um enorme carinho que eu tenho por ti, um prazer enorme te receber no meu consultório. Todo o sucesso que tu merece, que tu é uma pessoa que espalha muita luz, Claudinha.